Tu és santo, Tu és lindo, Senhor, nós te adoramos. Oh, Jesus está aqui. Aproveite esse momento para chegar mais perto de Deus. Aproveite esse momento para chegar mais perto do Espírito Santo. Se você abrir o teu coração, Ele vai te ouvir. Você não sairá desse culto da mesma forma que você entrou. Então comece a falar com Ele agora. Diga: Espírito Santo, eu preciso da Tua presença. Eu preciso do Teu Espírito Santo dentro de mim. Ouve a oração desse homem. Ouve a oração dessa mulher de Deus. Coloca a mão no seu coração. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir, se estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Tem que deixar tudo no altar, meu irmão. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor, quando tudo deixares no altar. É assim que você deve fazer. Você só vai conseguir ver o poder de Deus quando você deixar tudo no altar, sem reservas, de todo o teu coração agora. Isso, é todo o teu coração no altar. A sua alma tem que se abrir. O teu coração tem que realmente estar aberto. Coloca tudo no altar do Senhor neste momento. Declare assim: maravilhas, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder, seu imenso te virá socorrer, te virá quando tudo deixares, quando tudo deixares. Oh, glória a Deus. Levante as suas mãos. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor, quando tudo deixares no altar. Ou se orares, porém, se orares sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi porque não senti, foi por Deus não senti, que tua alma se abriu, que tua alma faltou abrir o coração. Tudo deixando no altar. Mas quando você abrir o coração, declara assim, ó: quando tudo perante o Senhor e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando
Levante as suas mãos. Quando tudo perante o Senhor, e todo teu ser, e todo teu ser, Ele controlar. Só então, hás de ver que o Senhor, quando tudo deixares voltar, levante as suas mãos, coloque tudo no altar do Senhor. É assim que você recebe a paz, é assim que você recebe o alívio, é assim que você recebe a presença de Deus. A paz é uma confirmação que Deus ouviu tua oração. Oh, mas você só conseguirá receber quando você deixa tudo sem reservas. A tua alma tem que se abrir, o teu coração tem que se abrir. Você não pode estar aqui nessa noite dividido com outra coisa, nem com pensamento em nenhum outro lugar. É você e o Senhor agora, é você e o Espírito Santo nesta manhã, é você e a presença de Deus. Abra o seu coração. Quando tudo você deixar no altar sem reservas, meu irmão, você vai ver que o Senhor tem poder para resolver qualquer situação. É no altar da oração que você entrega a sua ansiedade, é no altar da oração que você entrega o seu clamor, é no altar da adoração que você entrega o seu louvor. Entrega tudo para Deus agora, as suas preocupações, as suas lutas, deixa Ele cuidar de você, da tua casa, da tua família. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ele está aqui. Quando você entrega tudo no altar, Ele recebe. E o sinal de que Ele recebeu é a paz. É a paz que você recebe quando Ele está controlando todo o teu ser, quando Ele tem acesso a todas as áreas da sua vida. Aí você recebe a paz. Então levante as suas mãos. Você vai declarar mais uma vez, deixando tudo no altar. Oh, aleluia. Declare mais uma vez. Quando tudo perante o Senhor estiver, quando tudo perante o e todo o teu ser, e todo o teu ser, Ele controla. Só então hás de ver que o Senhor, quando tudo deixares, quando tudo deixares no altar. Mais uma vez, quando tudo perante o Senhor, quando tudo perante o Senhor, e todo o teu ser, e todo o teu ser, Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor, sabe quando? Quando tudo deixares no altar. E vamos aplaudir a esse Deus maravilhoso. É bem forte que Ele merece. Diga glória a Deus. Oh, glória. Quem sente a presença de Deus aqui, diga amém. Pode sentar. Quem conhecia esse louvor aqui? Deixa eu ver, levanta a sua mão. É antigo, pastor. Esse estava brincando com os irmãos aqui. Esse é lá da harpa, né? Esse aqui, o Noé, quando saiu da arca, saiu cantando. E é bom, meu irmão, às vezes é bom trazer, né? Coisas novas e coisas antigas, porque olha, tem cada letra de cada louvor. Eu amo esse louvor aqui. Deixa eu ver quem conhecia, deixa eu ver. Quem conhecia? É tremendo, ele fala que você só consegue receber de verdade a paz no coração quando você entrega tudo aonde? No altar.
Pastor, mas eu entrei, orei, busquei, saí do mesmo jeito. É porque realmente você não abriu todo o teu coração. Quando você entra numa oração, escute uma coisa, eu sempre digo isso, até antes mesmo de conhecer esse louvor, eu dizia o seguinte, que quando uma pessoa entra numa oração realmente para buscar a presença de Deus, ela não pode sair da mesma forma que ela entrou. Diga glória a Deus. Aí você vem no culto, chega aqui, canta, ora, e às vezes está ali, né, envolvido com tantas outras coisas, está pensando lá na janta, que vai jantar quando chegar em casa, está pensando amanhã, segunda-feira, o que vai fazer lá no serviço. Meu irmão, não tem como você receber mesmo. Mas quando você entra assim, se envolve na presença de Deus, e realmente a sua alma se abre, você pode ter certeza que aquela paz entra no seu coração. Diga glória a Deus. Quando você sai daquela oração, você sai diferente. Diga glória a Deus. Tem que aprender a deixar tudo aonde? Aonde? No altar, o melhor lugar para deixar. Diga glória a Deus. Quem já deixou tudo aqui no altar, diga amém. Então hoje você vai sair desse culto diferente. Diga graças a Deus. Eu quero te dar uma palavra hoje, irmãos, muito abençoada. Que palavra tremenda que Deus nos deu hoje pela manhã. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 4. É aqui que nós vamos começar. Marcos capítulo 4, versículo 30. Quando você abrir aí, aliás, eu falando Marcos 4, 30 já lhe soa familiar, né? Porque nós estamos estudando aí desde a Santa Ceia a respeito disso. Estamos aprendendo esse mês aí, o mês dos semeadores, né? A Santa Ceia dos Semeadores, estamos aprendendo a respeito da semente. Então já é familiar, porque esse está sendo o nosso ponto de partida aí, durante todos esses dias do nosso estudo, né? A respeito da semente. E eu quero voltar aqui, porque olha como que Deus falou conosco hoje. Marcos 4:30, volta lá, e essa palavra para você, que às vezes olha para a situação que você está hoje, e se vê pequeno, acha que hoje, vamos dizer assim, a sua atual condição é muito insignificante. Talvez você diz, não pastor, mas o que é isso para tanta coisa que ainda precisa ser feita? Você precisa abrir os seus olhos. Por quê, pastor? Na verdade, a Bíblia nos aponta que os olhos de Deus estão mais nas coisas pequenas do que nas grandes. Aliás, o que Deus ama mesmo é a fidelidade daquele que hoje ainda é pequeno. O que Deus gosta de ver é ver fidelidade, temor e amor nas pequenas coisas, porque nas grandes é fácil. Aliás, eu digo até mais, que Deus ele usa as coisas pequenas como um teste para as coisas grandes. Diga glória a Deus. E aí, tem muita gente que despreza as coisas pequenas. Não deveria, não deveria. Você sabe que se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia ela vai apontando para isso, que Deus usa os pequenos para confundir os grandes, que Deus usa as coisas pequenas como um teste para ver se pode dar coisas maiores. Então você deveria estar mais atento, como assim o Espírito Santo chamou a minha atenção, está chamando a sua aqui hoje. Você deveria estar mais atento às menores coisas, se você está sendo fiel nas coisas pequenas, porque é daí que vai vir as grandes bênçãos da sua vida. Diga glória a Deus. Você já deu para entender onde eu quero chegar, sim ou não? Você vai ver o que Deus vai falar conosco aqui hoje. Marcos capítulo 4, verso 30, quem achou diga glória a Deus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Pai, nós já estamos na Tua presença, eu tenho certeza que o Senhor já está aqui, a nossa alma se abriu, nós colocamos tudo no altar do Senhor, e já temos a paz, ó Deus. Eu sei que o Senhor está nesse lugar, mas meu Deus, nada adiantaria virmos aqui, falar com o Senhor, e não ouvirmos também o Senhor falar. A Tua palavra é o mais importante, é ela que dá razão, sentido para todas as coisas. Então que a Tua palavra mais uma vez abra o nosso entendimento, venha nos despertar, venha nos fazer acordar, meu Deus, para aquilo que nós não estamos acordados, para aquilo que talvez nós estamos dormindo, meu Deus, e perdendo, meu Deus, a atenção do Senhor. Jesus, quantos aqui? Quantos o Senhor tem olhado do alto, meu Deus, e tem se alegrado ao ver pequenas atitudes, mas quantos também, meu Deus, talvez de nós, o Senhor tem se entristecido ao ver, meu Deus, que não tem dado valor a coisas pequenas que o Senhor gostaria que desse. Mas nos corrija, estamos prontos, atentos, ó Deus, estamos sujeitos à Tua vontade. Levante as suas mãos, igreja, diga: Senhor Jesus, fala comigo, a Tua palavra
é doce, é suave, é força, é sustento, é tudo o que eu preciso, em nome de Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 4, verso 30, quem achou diga amém, está ali na tela também. E vamos voltar aqui ao que Jesus dizia, e diz assim, e dizia, a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola, que comparação, né? O representaremos? Versículo 31, já é conhecido de nós. Como é o reino de Deus? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, leia você agora, vou reprisar aí, ó, é a menor de todas as sementes que há na terra. 32, mas tendo sido semeado, cresce, e faze-se a maior de todas as hortaliças. Olha para o pastor aí, Jesus vai dizer que ela cria grandes ramos, até as aves do céu vêm e fazem ninho ali nesses ramos. Estudamos bastante isso, mas eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe, que Deus diz assim, que é a menor de todas as sementes, que se torna a maior de todas as hortaliças. Como eu disse para você, é esse segredo que nós temos que aprender. Deus ama as coisas pequenas. Por que Deus ama tanto as coisas pequenas, pastor? Porque é mais difícil ser fiel a elas. Essas coisas que muita gente não dá importância, são elas, como eu disse, que Deus usa de teste muitas vezes, para poder dar para as pessoas coisas grandes. Veja isso, a menor de todas as sementes, olha só que coisa engraçada, Deus coloca a maior de todas as hortaliças. Por quê, pastor? Porque é fácil para você e para qualquer pessoa olhar para as coisas grandes e falar que é de Deus. Ter temor, ter cuidado, ter respeito, ter empenho com coisa grande. Mas coloca uma coisa pequena na mão de uma pessoa, veja como ela trata algo pequeno ou algo pouco. Veja como ela trata. É isso que Deus olha. Deus olha para aquilo que você, ou para a maneira como você trata o pouco. Deus olha para a maneira como você trata o pequeno. Tem certas partes da Bíblia que Deus até diz que isso está debaixo da visão dele. O que, pastor? Como você trata, por exemplo, um homem grande, Deus vê isso, grande diante dos homens, né? E como você trata também um homem o quê? Pequeno. Deus vê isso. O Deus, então, Ele está atento para as coisas pequenas. Presta atenção nisso, essa palavra é para você hoje. Porque foi a menor de todas as sementes da terra que se torna, que Deus deu a capacidade de se tornar a maior de todas as hortaliças. Fala para o irmão do seu lado, presta atenção mais nas coisas pequenas. Fala para esse irmão do seu lado. Presta mais atenção nas coisas pequenas. Fala para ele assim, ó, seja mais fiel nas coisas pequenas. Seja mais fiel, porque o segredo está aí. Esse é que está o segredo. Missões pequenas que você vai receber. Às vezes coisinha pequena que você não faz, mas que, meu irmão, vai fazer uma diferença na sua vida muito grande. Olha uma coisa, eu estava meditando de manhã, não sei nem você abrir, eu não vou entrar lá, porque não é a mensagem. Coloca para mim ali, irmão, Salmo 5,3. Eu gosto muito do Salmo 5,3. Hoje eu estava ministrando, e como Deus me fez lembrar de tantas coisas pequenas na minha vida. Isso aqui foi uma delas. Olha isso. Um dia eu lendo a Bíblia, eu estava começando na presença de Deus, e eu li isso aqui, olha. Isso aqui é um Salmo de Davi. Você pode ler, está escrito Salmo de Davi. Pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã, o que ele fazia, igreja? Me apresentarei a ti e vigiarei. Quando eu li isso, na hora eu entendi que Deus queria, que todo dia de manhã eu fizesse o quê? Que todo dia de manhã eu fizesse o quê? Eu orasse. Quer que seja mais claro? Põe a Bíblia atualizada, que eu acho que ela fala até mais claro. Não sei se é atualizada, se é RA. Não sei se a corrigida fiel também fala. Alá, de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento o quê? A minha oração. E fico esperando e fico vigiando.
Aí eu entendi, eu comecei a fazer todo dia de manhã, acordar e falar com Deus. É uma coisa pequena, sim ou não? Mas a minha fidelidade, aquilo ali, irmão, mudou minha vida. Tem gente que até hoje não está sendo fiel nisso. Acordar de manhã e fazer sua oração. Acordar de manhã e se apresentar diante de Deus. Ele disse: Deus, eu vou fazer um compromisso nessa coisa pequena com o Senhor. Pela manhã o Senhor vai ouvir minha voz. Pela manhã eu vou me apresentar a Ti todos os dias. E prometo ao Senhor que eu vou vigiar durante o dia. É orar pela manhã e depois ficar esperando naquilo que você orou, naquilo que você leu, naquilo que você creu. Não é coisa pequena que muda a tua vida. Eu estava dizendo ontem estava falando com o Sérgio. Está dizendo, olha, tem muita gente que fica dizendo, não, porque eu tenho que fazer coisa grande. Mas como é que você vai fazer as grandes se você não está conseguindo nem nas pequenas? A Bíblia diz, Jeremias, se eu não me engano, acho que é 12, 5, não me falha a memória. A Bíblia fala assim, a Bíblia diz assim, como correrás, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como é que correrás com os que vão a cavalo? Se na terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Se eu não me engano é Jeremias, acho que é 12 que fala isso. Quer dizer, se nas coisas menores você está sendo reprovado, como é que Deus vai te conceder maiores? Se te fadiga com os homens que vão a pé, quando chegar na hora de correr com os que vão a cavalo. Então presta atenção nas coisas menores, porque é a menor semente que Deus disse lá, que produz a maior de todas as hortaliças. Irmão, Deus se alegra quando vê alguém sendo fiel nas pequenas coisas. Diga glória a Deus. Deus se alegra. Tem muita gente que ainda não entendeu isso. Vamos lá rapidinho para Zacarias agora. Essa palavra aqui é tremenda. Zacarias capítulo 4, versículo 10. E aquela pessoa que fala assim, ai pastor, mas eu ganho tão pouquinho, não consigo ser fiel. Não, na verdade, você não está sendo fiel num pouco. Hoje se você ganha, sei lá, pastor, eu ganho um salário mínimo, ou menos que um salário mínimo, eu ganho uma pensão aí de R$300, R$500, começa a ser fiel agora, não é a quantidade, é a fidelidade. É você mesmo que Deus olha quando você é fiel no pouco. Lembra quando Jesus pediu uma oferta? Porque Jesus também pediu oferta, você pode ler na Bíblia. E ele ficou lá vendo as pessoas trazerem oferta e lançar no gasofilácio, e ele ficou observando. E a Bíblia diz que Jesus viu muitos ricos que davam muito. E ele chama os discípulos e pergunta, quem foi que deu a maior oferta aqui hoje? E os discípulos disseram, Jesus, muitos homens ricos aí deram muito. E Jesus disse, teve uma viúva que deu 4 moedinhas. E a dela foi a maior o quê? Oferta. Ah, por quê, pastor? Porque Deus viu a fidelidade dela no quê? No pouco. Essa história eu já ouvi muito, você me perdoa, tem que ser verdadeiro com você, tá? Porque eu ouvi a verdade e ela me libertou, ela me ajudou. Eu tenho que ser com você também. Eu já vi muita gente falar assim, pastor, eu não sou fiel ainda porque eu ganho pouquinho. O dia que eu ganhar mais, pastor, eu vou ser fiel. Não vai. Não vai, porque eu vou te mostrar na Bíblia. Na verdade, é agora que Deus quer ver a tua fidelidade. É agora. Se você ganhar R$10 ali no mês, Deus quer ver a tua fidelidade nesses R$10. Coma com 9, que Deus vai ser fiel a esses 9. Esses 9 Deus vai multiplicar na sua vida. Diga glória a Deus. É fácil, meu irmão, tirar dízimo de R$1 milhão, de 10 mil, de tanto. O difícil é você pegar R$10 e dizer, Jesus, eu tenho 10. Mas a tua palavra diz que a 10ª parte não é minha, é do Senhor. Está aqui, R$1 é teu. Pastor, mas R$1, pois é isso que Deus está olhando. Pois é isso que Deus está vendo. É a fidelidade nas coisas menores. Tem gente que não entendeu isso ainda. Eu abri uma portinha lá, pastor. Eu comecei um negocinho lá. Pastor, mas será que é de Deus mesmo? Uma coisa tão pequena. E é aí que você se engana. É aí que você está se enganando, porque se você for fiel agora, nesse pequeno, nesse pouco, Deus pode ter certeza, meu irmão, que vai te colocar no muito. Diga glória a Deus. Olha isso, Zacarias fica lá no final do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento é Malaquias. Aí você volta um pouquinho, você acha Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Quem achou, diga amém.
está ali na tela. Diz assim, ó: porque quem despreza o dia do que, igreja? Das coisas pequenas. Tem muita gente que está desprezando. É muito pouco, porque é pouco você trata de qualquer jeito. Esse salário não dá para fazer nada, porque esse salário é muito pouco, porque o dinheiro que eu tenho é muito pouco, porque a minha condição é muito pouca. Pega isso que é pouco hoje na tua mão e põe na mão de Deus. Meu irmão, Deus quer ver a tua fidelidade, meu irmão, não quer pouco. Lembra daquele menino, através do qual Deus usou, né? Para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele tinha 5 pães e o quê? E 2 peixinhos. E o discípulo que o trouxe até Jesus ainda diz assim, né? Traz ele para Jesus e fala: Senhor, que tem aqui esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele fala assim, ó: mas o que é isso para tantos? Ainda despreza. E Jesus falou: dá aqui que eu vou te mostrar o que é isso. Dá aqui na minha mão que você vai ver o que é esse pouco na minha mão. Entrega na minha mão. Seja fiel a mim com esse pouco. Você vai ver o que é isso na minha mão. Tem gente que está desprezando o dia das coisas pequenas. Irmão, só vai chegar no dia das coisas grandes se você passar pelo dia das coisas pequenas. Começa. Que seja 10 minutos de oração no seu dia, mas começa. Reclamar, murmurar, não vai adiantar nada. Vai adiantar você começar, ainda que seja de pouco, ainda que seja pequeno, mas comece. Diga glória a Deus. Comece. Deus quer ver você começar. E ninguém começa grande. Todo mundo começa o quê? Pequeno. Mas Deus ama quando alguém começa e naquele momento, naquele dia pequeno, naquele dia das coisas pequenas, a pessoa é fiel. Deus ama, eu vou te mostrar isso aqui. Ele diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São 7 olhos do Senhor que discorrem por toda o quê? A terra. Você sabe o que Deus estava falando aqui? Deixa eu te falar. Quem era Zorobabel? Eu fui estudar um pouquinho isso aqui. Irmãos, Zorobabel, ele foi um descendente de Davi. Esse Zorobabel, ele foi o líder levantado para trazer o povo de Deus do cativeiro da Babilônia, junto com Esdras e Neemias. A Bíblia diz que Israel ficou muitos anos preso na Babilônia, durante muito tempo lá, preso, né? Escravo na Babilônia, que foi naquela época de Daniel. Quem lembra da passagem de Daniel? Quando Daniel está lá na Babilônia, ele diz assim, ele vê a Babilônia, né? Diz: eu não vou me contaminar, lembra? É nessa época. Aí Israel fica muitos anos lá, eu não sei te dizer exatamente quanto tempo, e chega o dia de voltar. Deus levanta um imperador, um tal de Ciro, e mesmo sendo ímpio, ele vai lá e restaura o templo de Jerusalém, e o povo de Deus começa a voltar para a sua terra natal, começa a voltar para o seu território. Mas quando eles estão voltando, eles têm que começar de novo, eles têm que começar pequeno, eles têm que começar do pouco. E é isso que Deus está falando aqui. Porque o Zorobabel, se você não sabe, olha que coisa tremenda que eu descobri hoje, pesquisando antes do culto de manhã, repassando ali, eu falei: Deus, como a tua palavra é tremenda. Zorobabel, o significado do nome Zorobabel, muitos dizem que é indeterminado, mas dizem que tem a ver, o nome Zorobabel significa semente. Olha isso. Zorobabel significa semente. Um dos prováveis significados. Quando o Zorobabel está voltando lá para a Babilônia, inclusive, é quando foi escrito aquele Salmo 126 que a gente leu aqui esses dias. Lembra do Salmo 26? Eles começam dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, lembra? Eles estavam vindo lá da Babilônia. Volta ali, quer ver? Não precisa nem você abrir. Põe para mim o Salmo 26, eu vou ler rapidinho para você. Olha como fala o Salmo 126. Põe para mim ali, rapidinho na tela. Só para a gente associar com esse Zorobabel aqui, ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, olha como eles estavam. Eles estavam com os que sonham. Eu vou te explicar por quê. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esses 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos o quê?
alegres. Aí vem os versículos 4, quer ver? Faz-nos regressar outra vez da onde? Do cativeiro, quer dizer, estavam voltando. E eles tinham que começar de novo. Dizem os teólogos que a única coisa que eles trouxeram da Babilônia foram sacos de semente, mais nada do que isso. Eles tinham que começar agora do pouco, do pequeno. E aí onde vem o versículo 5, que aí a gente entende ainda mais claro, nós lemos aqui, os que semeiam em lágrimas cegarão com quê? Com alegria. Olha o 6, diz assim, 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus. Eles estavam profetizando. Hoje nós estamos começando pequeno, estamos começando de novo. Vem lá, todo o povo de Israel voltando da Babilônia, depois de tanto sofrimento. Vamos começar. Mas começar da onde? Das sementes. Diga glória a Deus. Começar do que é o quê? Pequeno. E se hoje a gente for fiel com essa preciosa semente, isso que é pequeno, a gente for fiel a ela, e semear mesmo que com lágrimas, daqui a um tempo a gente vai estar colhendo, a gente vai estar grande de novo. Diga glória a Deus. E foi o que aconteceu. Se você vê, o Zorobabel, ele é até citado na genealogia de Jesus, meu irmão. Leia lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que vai passando lá por Davi, chega em Zorobabel, e desse homem que o nome dele significa semente, semente da Babilônia, foi que Deus reconstruiu ali a nação do povo de Deus. Diga glória a Deus. Meu irmão, você tem que acreditar. Volta lá para Zacarias capítulo 4. Tudo isso aqui que eu passei, é só para você entender aqui, versículo 10. Coloca para mim ali na Bíblia NVT. Ela vai por uma outra tradução ali para mim, a irmã Rosana. Olha como diz essa tradução aqui da Bíblia NVT. O mesmo versículo. Não desprezem os começos o quê? Humildes. Não desprezem. Tem gente que não cresce na vida porque ela já quer começar grande. Entenda, tudo começa o quê? Pequeno. E se você for fiel, se você não desprezar um começo humilde, Deus vai fazer de você grande. Mas Deus se alegra quando vê você naquele começo pequeno, Deus vê você sendo fiel. Diga glória a Deus. Eu estava orando, comecinho de madrugada hoje, e Deus falava isso no meu coração e eu lembrava. Quando eu comecei, a minha esposa é testemunha. Comecei a pregar, eu tinha 14 anos, eu já falei aqui, na área da casa lá de um irmão, não tinha cadeira, cada um trazia alguma coisa para sentar. Um trazia a cadeira diária, outro trazia o banquinho, outro trazia isso, aquilo que dava para sentar, sentava. E uma parte ficava debaixo do telhado, outra parte ficava no templo, porque não tinha espaço para todo mundo. E eu pregando e o cachorro do irmão latindo aqui. Amém, povo de Deus. E era uma luta, pensa na batalha. Ela nem sabia que ela ia casar comigo, Deus mandou ela lá. Olha como Deus faz a coisa. Um dia ela olhou e falou assim, mas já tem o cachorro atrapalhando. Ainda tem as crianças aí, você não vai conseguir pregar não. Quer que eu te ajude? Eu fico com as crianças lá na sala da casa. Aí ela ia para a sala da casa do irmão, ficava com as crianças e eu pregava lá. E hoje, para a honra e glória de Deus, irmãos, é uma das nossas igrejas, da Igreja da Graça, para a glória de Deus, lá na cidade de Araçatuba. Diga glória a Deus. Abençoada. Mas tem muita gente que ela não quer não. Se for coisa pouca, ela não quer. Se for coisa pequena, ela não quer. Ah não, mas isso aí para mim é muito pouco, meu irmão. Entenda. Eu não estou dizendo para você ter pensamento derrotado, mente fechada, visão curta. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que muitas vezes, para que você possa chegar no dia das coisas grandes, Deus vai ver a tua fidelidade nas coisas pequenas. E às vezes Deus está colocando na tua mão coisas pequenas e você não está sendo o quê? Fiel. Não está sendo. Não despreze o dia das coisas humildes. Você sabe o que Deus gosta? Olha isso aqui. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra o quê? Começar. É melhor ter um começo pequeno do que não começar nada. É melhor você começar tendo 10 minutos de oração todo dia do que não ter nada. É melhor, se você tomar uma decisão hoje na tua vida, falar, eu vou começar a buscar Deus hoje, do que não começar a ficar reclamando, resmungando que nada vai para frente, que nada melhora, mas você não começa nada. Mas se for para começar desse jeito, pastor, é melhor não começar não, ao contrário, isso é derrota, isso é pensamento do diabo. É melhor começar desse jeito do que não começar nada. É melhor começar pequeno, é melhor começar humilde do que não começar.
Começa. O que não vai adiantar você ficar reclamando, murmurando. É melhor você ler um versículo por dia na Bíblia do que não ler nenhum. Então, se Deus está falando para você recomeçar hoje, então recomeça. Tem cristão aqui que tem que começar de novo a buscar Deus, a servir a Deus, que há muito tempo já não sabe o que é acordar e orar. Há muito tempo já não sabe o que é acordar e falar com Deus. Lê um versículo na Bíblia para começar o seu dia. Tem muito cristão aqui assim. Meu irmão, regressa, volta, começa de novo. Recomeça. Porque o que Deus quer ver, antes de qualquer coisa grande, é a tua fidelidade nas coisas o quê? Pequenas. O que Deus quer ver, antes de qualquer coisa grande, é a tua fidelidade num pouco que Ele tem colocado na sua mão. No pequeno, Deus gosta de ver, Deus se alegra de ver. A obra é o quê? Começar, diga glória a Deus. Deus gosta de ver a obra começar. Começa, meu irmão. E ele diz assim, ó, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Você sabe o que é isso? O prumo ele serve para alinhar, né? Para deixar as coisas alinhadas, para deixar as coisas niveladas. Sabe o que Deus gostava de ver? O Zorobabel lá. Olha, não tem condição nenhuma, mas nós estamos aqui. Passa o prumo aqui, faz um plano, faz um propósito. Deus se alegrava de ver o Zorobabel sonhando, ainda que fosse pequeno, ainda que ele só tivesse sementes. Ele já estava vendo o que Deus faria. Diga glória a Deus. Lembra que nós lemos Salmo 126? Quando o Senhor nos tirou do cativeiro, estávamos como os que sonham. Diga glória a Deus. E o que eles tinham para sonhar? Diga assim, um saco de semente. Mais nada. O que você tem? Você tem a palavra que Deus está te dando. Deus quer ver você com prumo e começando a fazer já. Aqui vai ser meu carro, aqui vai ser minha casa, aqui vai ser a minha empresa. Pega lá, desenha lá. Minha casa vai ser assim, vai ter um terreno assim, vai ser o quarto aqui, a sala aqui. Amém? Ah, mas pastor, mas isso aí, pastor, é muito distante da minha realidade hoje. Então, se você não for fiel agora, você nunca vai chegar lá. Amém, Jesus? Eu vou te mostrar que é para esses que Deus olha. Deus olha para aquele que hoje está sonhando, ainda que seja pequeno, mas está sendo fiel. Deus, é pouco que eu tenho, mas estou sendo fiel, Senhor. Eu quero ser fiel agora, mesmo sendo pouco. Jesus, eu vou ser fiel. Deus vai te honrar. Diga a glória a Deus. Vamos lá rapidinho, em Lucas. Aliás, Lucas não, 1 Samuel. Vou te mostrar um exemplo aqui de Davi. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. Quem está entendendo, diga graças a Deus. 1 Samuel capítulo 16, verso 6. Ah, mas minha empresa é tão pequenininha. Ah, mas o que eu ganho é tão pouquinho. Ah, mas eu tenho tão pouco tempo. Mas, meu irmão, começa sendo fiel agora. Deus quer ver a tua fidelidade, é nesse pouco mesmo. Você ganha pouco, seja fiel a Deus. Tua empresa é pequena, mas seja fiel a Deus lá. Amém, Jesus? Seja fiel a Deus. O pouco que Deus está colocando nas suas mãos. Jesus certa vez disse, deixai vir a mim os pequeninos, porque dele é o reino de quem? Deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. Deus quer ver você chegar diante dele, meu irmão, com essa fidelidade no pouco que ele tem colocado na sua mão. Eu daria para falar aqui, olha, muitos e muitos versículos que mostram isso. Que Deus está olhando para aquele que hoje é pequeno, mas está sendo fiel. Os olhos de Deus estão voltados para aqueles que são pequenos, mas são fiéis hoje. Os olhos de Deus estão atentos naqueles que estão sendo fiéis no pouco. É esses que Deus vai honrar. É esses que Deus quer abençoar. Eu creio que Deus está procurando pessoas, meu irmão, pequenas hoje, mas fiéis, para depois fazer delas grandes amanhã. Diga glória a Deus. E você aí perdendo tempo sem saber que Deus está procurando é você. Às vezes você está achando que Deus está procurando tanta gente. Deus deve estar aí abençoando quem hoje é grande, ou quem isso e aquilo. Não, Deus está olhando exatamente para você, para ver a tua fidelidade hoje no pouco que foi colocado na tua mão. É para você que Deus está olhando. O Samuel foi mandado por Deus para a casa de Jessé para ungir o rei de Israel, colocar alguém na maior posição de Israel. E o Samuel chegou lá e achou que Deus estava olhando para o grande.
E ele se decepcionou, ou se surpreendeu, né? Ele se surpreendeu, porque para quem que Deus estava olhando? Vamos ver, você já sabe. 1 Samuel capítulo 16, versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu quem, igreja? A Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas por que ele viu Eliabe? Por causa disso aqui, ó, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, lê você agora, nem para a altura da sua. Então o que ele viu? Tamanho. Foi isso que Samuel viu. Samuel viu o tamanho. Quando ele viu o tamanho, ele falou: isso é de Deus. E a gente só acredita que a coisa é de Deus quando olha para o tamanho. Não, porque essa empresa desse tamanho é a que Deus quer me dar. Porque um salário desse tamanho, esse sim é o que Deus quer me dar. Não, porque desse tamanho é de Deus. Mas muitas vezes não é para isso que Deus está olhando, não. E aí o Samuel se surpreende que Deus fala assim: não é isso aí não olha para o tamanho dele não. Você está olhando porque ele é grande? Deus diz: eu tenho o quê? Rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante da onde? Dos olhos. Porém o Senhor olha para onde, igreja? É para cá, ó. É para o coração. Presta atenção. Como é que você está tratando as coisas pequenas na sua vida? Presta atenção. Como é que você está tratando as coisas pequenas na sua vida? Aquela coisinha, aqueles detalhezinhos que às vezes você não dá valor. Mas eu acordo tão corrido, não dá um tempo de orar. É um dia que eu deixo de buscar Deus, é outro que eu deixo de ser fiel. É isso, aquilo. É nisso aí que Deus está te testando. Quando você está olhando que Deus, achando que Deus está olhando para você aqui no culto, aqui nesse espaço grande, não, Deus está olhando lá no fundinho do seu coração. Deus está vendo lá, é a pequena atitude. É isso, meu irmão, que vai mudar a sua vida. Você quer ver Deus mudar a sua vida? Presta atenção nas pequenas atitudes que você está tendo para com Deus. Presta atenção. Deus fala assim para Samuel, versículo 8, né? Continua aí. Então chamou Jessé Abinadab, fez passar diante dele a Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. 9. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Olha o 11 agora. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Quer dizer, não tem mais ninguém. Lê você agora. E disse: ainda falta o menor. E era justamente para quem Deus estava olhando. Deus estava lá, não é, e Deus está olhando lá para o Davi, e ninguém enxerga o Davi, porque Davi era quem? Era o menor. O próprio Jessé diz: ainda falta, ele não diz o Davi, ele diz: ainda falta o menor, porque ele não acreditava que Deus estaria olhando para ele, justamente porque ele era o quê? O menor. E aí que ele se enganou, porque era exatamente para ele que Deus estava o quê? Olhando. Muita gente vai se surpreender. Irmão, não queira você, pastor, eu quero ser o maior. Não, se Deus te colocar no lugar maior, amém. Mas se hoje você é menor, presta atenção nos lugares menores, porque é para lá que Deus está olhando. Seja fiel aí nesse lugar pequeno que Deus te colocou, com essas poucas coisas que Deus deu nas tuas mãos, seja fiel. Porque Deus está olhando para a fidelidade no pouco. Se tem uma coisa que Deus ama, é daquele que é fiel no pouco. Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: envia-o e manda-o chamar. Ou manda-o chamar, porquanto não se assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Diga glória a Deus. Pronto. O Davi vai lá e recebe a unção. A partir daquele momento, pastor, ele começa a ser rei de Israel? Sim ou não? Ele não recebeu a unção de rei? Sim ou não? A partir daquele momento, ele começou a ser rei de Israel já? Ele já se tornou, já sentou no trono? Não. Eu disse para você que muitas vezes, meu irmão, Deus unge, Deus abençoa, mas muitas vezes Deus prova a pessoa como menor. E o Davi tinha uma coisa que Deus amava, ele era fiel no pouco. Pode ver que ele recebeu a unção de rei, não recebeu? Vamos ler.
Versículo 12. Então mandou buscar ele e o trouxe. E ele era ruivo, formoso semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e faz o quê? E unge, porque é esse mesmo. 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para onde? Para Ramá. E o Davi foi para onde? Deus tomou, o Espírito Santo se apoderou dele. Pastor, agora ele vai fazer uma coisa tremenda, muito grande. Você quer ver para onde que Davi foi? O Samuel voltou para Ramá, para a casa dele. O Samuel morava em Ramá. E o Davi, capítulo 17, versículo 28. Vou te mostrar. Aliás, capítulo 17, versículo 14. Diz assim, ó, 14. E Davi era o quê? Menor. Olha aí de novo. Os 3 maiores seguiram a quem? Vamos atrás do grande, vamos ficar no pé dele. Vamos atrás dele, que a gente tem que estar com quem é grande. Tem gente que é assim, né? Tem que estar com quem é grande. Vamos ficar atrás de quem é grande, quem aparece. Vamos aparecer. E o que Davi foi fazer? Versículo 15. Davi, porém, ia e fazia o quê? Voltava de Saul. Para quê? Para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi recebeu unção, mas continuou apacentando as ovelhas de seu pai em Belém. Sabe quantas ovelhas que era? Vamos lá, versículo 34. Aliás, versículo 28. Estou tentando resumir aqui, tá? E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? Presta atenção agora, ó. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas aonde? Então as ovelhas que Davi apresentava eram quantas? Poucas. E ainda ficava onde? No deserto. Quando Davi foi ungido, o Espírito Santo se apoderou dele. Ele não recebeu nada de grande imediatamente na mão dele. Aí ele continuou com a missão pequena para cuidar de poucas coisas, para que ele fosse o quê? Fiel. Ele ia para Saul, mas ele não ficou lá iludido com a grandeza do palácio. Os irmãos dele queriam ficar lá. Ele voltava para onde? O deserto. Deserto onde ninguém está vendo. Deserto onde não tem ninguém. Deserto onde ser fiel no pouco. Diga glória a Deus. Tem gente que acha que o Espírito Santo vai tomar você. Pronto, pastor, agora eu já vou subir no trono. Não. Antes Deus vai manter você numa posição pequena. Antes Deus vai manter você cuidando de pouco. Às vezes o salário ainda vai ficar pouco, mesmo você está cheio do Espírito Santo, mas está aquela luta financeira. Pastor, chega a ser cheio do Espírito Santo, eu ia ficar rico também junto. Ainda não. Já ter dinheiro para pagar tudo, mas as ovelhas ainda estão poucas. Estou no deserto. Pastor, eu achei que Deus ia me ungir, e aí ia resolver todo o meu problema financeiro, todos os meus problemas de saúde, todo o meu problema no casamento, mas eu estou vendo que ainda estou com aquela luta lá, eu ainda tenho que ir e voltar, tenho que ir para a igreja e volta, a luta ainda está lá, tenho que ir à igreja e ainda volta. Pois é, para ver se você é fiel no pouco. Quem está entendendo, diga amém. Ele continuou sendo fiel às poucas ovelhas, e tem mais, não eram nem deles. Vai lá agora o versículo 34, diz assim, ó. 1 Samuel 17, 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de quem? Era dele as ovelhas? Não, era de quem? Do pai. Irmãos, que Deus ama aquela pessoa que é fiel ao que é pouco e muitas vezes ao que não é nem dela, não é nem para ela. Porque tem gente que é assim, olha pastor, tem gente que é assim, ó, o que eu vou ganhar com isso? Porque se não for para mim, se não for para o meu bem, para o meu interesse, então eu não quero fazer. Muitas vezes Deus vai colocar na tua mão algo que vai ser dos outros, para você ganhar para os outros, para você ajudar os outros, para depois Ele abençoar você. Se você for fiel em abençoar os outros, Deus te abençoa. Amém? Às vezes tem gente que pensa assim: não, eu não vou ganhar nada com isso. Mas o que eu estou ganhando com isso? Vem aqui na igreja, vou fazer a obra, vou evangelizar, vou pregar para os outros, e eu estou numa luta tremenda na minha casa. Cuida daquilo que é do seu pai, que Deus cuida do seu. Diga glória a Deus.
Vem aqui na igreja, o pastor está pedindo uma oferta, eu vou fazer uma oferta na igreja, sendo que eu estou passando dificuldade. Davi cuidou das ovelhas do seu pai. Quando Deus viu isso, Deus falou: olha que coisa tremenda. E não pensa você que ele cuidou de qualquer jeito. Eu estou cuidando, mas sabe aquela coisa, não é minha mesmo, se morrer, morreu, né? Escuta como ele defendia as ovelhas do pai. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha da onde? E ele falava assim: estou nem aí, não é minha mesmo? Era isso que ele falava? Hã? Ele dizia o que? Versículo 35: e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Diga glória a Deus. Isso ele fazia por poucas ovelhas, que não eram nem dele. Você imagina Deus olhando para um rapaz assim, falando assim: imagina o que esse rapaz vai fazer com o que é dele, quando eu colocar na mão dele algo grande. Diga glória a Deus. Pronto, agora você entendeu o que Deus vê. É isso que agrada o coração de Deus. É isso que alegra o coração de Deus. Quando Deus vê esse esforço, não é nem por mim, pastor, eu estou orando pelo outro, eu estou lá com aquelas poucas ovelhas tão pequenas, mas é essa fidelidade que Deus quer ver de nós. Diga glória a Deus. Deus olhou e viu Davi. Esse menino é tão fiel a poucas ovelhas no deserto, sabe por quê? Porque tem gente que só gosta de fazer se alguém estiver vendo, né? Só gosta de fazer se for para alguém ver. Não, ele fazia no deserto. Tudo isso aqui foi no deserto, ninguém sabia. Era só ele quem? E Deus, no secreto. E é esses que Deus está procurando para exaltar. É esses que Deus está procurando para abençoar. Quando ninguém vê, ou quando é pouco, ou quando é pequeno, ou quando nem é seu, mas você é fiel. Quando é pouco, quando ninguém está vendo, ou quando nem é seu, mas você luta do mesmo jeito. Mas você batalha contra leão e contra urso. É você que Deus quer abençoar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Para terminar, vamos terminar lá em Lucas 16, 10. Lucas 16, 10. Eu faço, ninguém vê. Eu faço lá, meu patrão nem vê o que eu estou fazendo, nem dá valor. Não se esqueça que quem está vendo é quem? É Deus. De vez em quando eu vejo uns por aí, irmão. Pastor, eu quero ser dono do meu próprio negócio. Mas por quê? Porque eu não aguento mais para trabalhar para os outros, não. É errado? Claro que não, se Deus está te dando essa direção. Vai ver como é que ele faz o trabalho dele para os outros. Ele chega atrasado, ele sai mais cedo, ele regaça tudo, diz: não é meu mesmo, esse carro aqui não é meu, isso aqui não é nada meu, não quero nem saber. Você acha que Deus vai te dar o seu? Sinceramente, sim ou não? Claro que não, irmão, Deus está vendo. Mas meu patrão não me valoriza e tal. Ele não, mas se a Bíblia diz que se você serve a Deus, você não pode, lá Romanos 13, leia lá depois. Você não pode fazer pelo patrão, seja ele bom ou ruim. Faça como sendo para quem? Para Deus, Deus está vendo. Fala para o irmão do seu lado, fala: Deus está vendo, viu? Como é que você trabalha lá, como é que você faz lá? Às vezes Deus quer te dar mais, às vezes Deus quer te dar o seu, mas você não é fiel nem do alheio. A Bíblia fala que se você for fiel no do alheio, vai chegar um dia que Deus vai te dar o seu. Diga graças a Deus. Deus vai lhe abençoar. Então veja, às vezes está faltando essa fidelidade sua naquilo que é pequeno, naquilo que é pouco hoje. Olha o que Deus diz lá em Lucas 16, 10. Isso aqui é uma regra que ninguém muda. Regra da palavra, ninguém muda. Você pode concordar ou não, mas é regra da palavra. Quem é fiel no mínimo, Deus vê assim. Também é fiel no muito. Não adianta falar que quando tiver muito vai ser diferente, que não vai. Deus vê isso e Deus toma isso ao pé da letra. Sabe como Deus sabe que alguém vai ser fiel no muito? Se ele for fiel quando? Agora, no mínimo. Por isso que eu digo para você, muda esse discurso. Você que diz aí: eu não devolvo o meu dízimo, eu não faço a oferta que eu ganho pouco. Mas é agora que Deus quer ver a tua fidelidade. Porque quando você tiver muito, Deus diz que se você não é fiel agora, lá você também não vai ser, não. Sou eu que estou dizendo? Pode ficar bravo comigo, mas está ali, ó. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Continua. Quem é injusto no mínimo, também é injusto. Isso é uma regra.
É bom a gente parar para se analisar, como eu parei, ver como é que a gente está tratando as coisas pequenas na nossa vida. Como é que a gente está agindo, meu irmão, nas menores, nos detalhes, nas coisas menores da nossa vida. Porque Deus leva isso como regra. Não adianta você falar para Deus, não, quando eu tiver um emprego melhor, aí eu faço melhor. Não, mas quando é que hoje eu sou empregado, hoje eu sou peão, quando eu for encarregado, aí eu vou fazer diferente, vai nada. Nem vai chegar a fazer. Não, é que hoje eu não tenho tanta responsabilidade assim, mas quando? Pode esquecer. Se você quiser chegar lá, já tem que começar de agora. Diga glória a Deus. É de agora. É ser fiel agora. Mas se um dia eu tiver aí uma condição maior, eu vou orar mais. Se um dia Deus me der mais coisa para cuidar, eu vou buscar mais. Não, tem que ser agora. É com o mínimo. Diga glória a Deus. É agora que você tem que ser fiel. É agora que Deus está olhando para você. Repito, Deus não está olhando para coisas grandes. Deus não está olhando para os grandes. Deus ama, meu irmão, a fidelidade no pouco. Deus ama a fidelidade no mínimo. Deus ama a fidelidade no deserto. É onde ninguém está vendo. No meio da onde ninguém está te olhando. E às vezes até naquilo que nem é seu. Para que Ele possa te abençoar depois. Diga glória a Deus. Amém, Jesus. Abra os seus olhos. Deus disse que lá em Zacarias capítulo 4, versículo 10, vou terminar lá, a gente já encerra já, volta lá em nome de Jesus, a Bíblia NVT, esse mesmo versículo, a gente já encerra. O Senhor se alegra em ver a obra o quê? Começar. Deus quer ver, meu irmão. Começa a ser fiel no pouco, que Deus vai te abençoar. O que mais? Ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Deus quer ver hoje você que está aí com tão pouco, você que se sente tão pequeno, Deus quer ver você sendo fiel. Jesus, eu não tenho nada, mas eu te amo mesmo assim. Hoje eu estou pequeno, mas eu vou te servir com a mesma alegria. Hoje eu estou pequeno, mas eu vou te servir com o mesmo coração, com o meu louvor, com o meu melhor. Irmão, pode ter certeza que a você Deus vai abençoar. Diga glória a Deus. Se hoje você não tem, hoje você está pequeno, já ouvi gente falar o contrário. Tem tão pouco para agradecer a Deus que eu nem tenho motivo para ir na igreja. Pois é, deveria ser fiel nesse pouquinho que você tem para agradecer, para que amanhã Deus te dê muita coisa para agradecer a Ele. Diga glória a Deus. Deus está olhando para você. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você agora. Antes de eu orar, deixa eu perguntar, você que trouxe aquele pedido da semana passada, pastor, eu peguei a semente da semana passada e eu trouxe o pedido nela, escrevi o pedido aí, claro que o papel é pequenininho, não dá para escrever muita coisa, né? Mas eu escrevi aqui, pastor, um pedido resumido, e eu trouxe aqui para a oração. Passa lá, ou faz assim, um obreiro ou dois vai lá recolher os pedidos, e aí outros dois obreiros já vão levar a última semente agora, que hoje você vai receber a última semente. Isso, é a última. Você está plantando lá, sim ou não? Mas tomar essa sementinha tão pequenininha, pois é aí que Deus quer ver você ser fiel. Naquilo que hoje parece pequeno, é uma pequena atitude, uma coisa tão pouca, mas é você que Deus quer abençoar. Diga glória a Deus. Não se esqueça, meu irmão, está começando agora? Estou, pastor, ainda sou pequeno, então busca, seja fiel mesmo, que é você que Deus vai abençoar, é você que Deus vai honrar. Isso, entrega aí seu pedido. Enquanto você vai entregando, você também vai recebendo aí já a última semente, a nossa última semente hoje. E domingo que vem a Santa Ceia do Senhor. Eu quero ver você aqui na casa de Deus, servindo a Deus, participando do corpo e do sangue de Cristo em nome de Jesus. Isso. Mais alguém? Tem um pedido para entregar? Entrega em nome de Jesus. Vai lá. Quem mais? Em nome de Jesus. Isso. Todo mundo já recebeu a quarta semente? Faltou alguém receber? Aliás, a última, né? A última semente alguém já recebeu? Essa seria a quinta, né? Faltou alguém receber? Ali o irmão não recebeu. Entrega ali para ele. Levanta a mão do Senhor assim, ó. Olha lá. Tem irmã lá também que não recebeu a última semente. Isso. Agora pega essa sementinha, põe no seu coração agora. Isso. Faltou alguém entregar o pedido? Todos já entregaram? Então amém, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos agora. Jesus, meu Pai, nós estamos na Tua presença, e talvez, Senhor, esta pessoa hoje não entendeu, Pai. Meu Deus, não entendeu, não tinha entendido
Porque eu creio que o Senhor falou no nosso coração. Que o Senhor está olhando, meu Deus, para aquele que hoje é pequeno. Que o Senhor ama ver, meu Deus, a obra começar. Que o Senhor gosta de ver o início, meu Deus, ainda que pequeno, mas com muita fidelidade. Deus olha para a fidelidade, meu irmão. Deus quer ver a tua fidelidade hoje no pouco. Você que talvez aí tem tão pouca condição, mas Deus está olhando para você. Você diz: Senhor, eu queria ter mais. E Deus está dizendo: seja fiel, agora que eu vou te dar mais. Começa. É nas mínimas coisas. É para aquele que hoje é o menor que Deus está olhando. Deus estava olhando para Davi, que estava lá no deserto cuidando das poucas ovelhas, que não eram nem dele, eram do pai. Mas ele continuou sendo fiel. Ele veio sobre ele o Espírito Santo. Ele recebeu a unção. Mas mesmo recebendo a unção, ele não quis abandonar suas pequenas ovelhas. Ele continuou fiel ali. E dali Deus o levantou do meio das ovelhas, das malhadas. Deus o exaltou e fez chefe do povo dele. Meu irmão, creia. É nas mínimas coisas hoje que Deus chama a nossa atenção. Coisas pequenas que talvez você deixou de ser fiel. Um tempo atrás você era fiel. Naquele mínimo que chegar na tua mão, você tinha temor. Você dizia: não, isso aqui não é meu, isso é de Deus. Senhor, eu quero ser fiel em tudo. E hoje, meu irmão, você diz: ah, mas também não é bem assim. Não, continua sendo. Continue sendo fiel. No mínimo, aquele temor que você tinha das coisas de Deus, aquele cuidado que você tinha com as coisas de Deus. Diga: Jesus, eu quero ter as coisas do meu Pai. Não são coisas minhas, são coisas do meu Pai. Eu quero ser fiel a cada ovelha do meu Pai. Pede ajuda para Deus agora, Ele vai te ajudar. Jesus, eu não sei o que essa pessoa escreveu aqui, mas meu Pai, cada um aqui fez um pedido, meu Deus, e lançou uma pequena semente. Aquilo que a tua palavra chama de a menor de todas as sementes, um grão de mostarda. E eu creio, Pai, que essa pequena atitude de fé, meu Deus, na vida daquele que foi fiel nessa campanha, que está sendo fiel nesse propósito, eu creio que essa pessoa vai ver, Pai, coisa grande na vida dela. Você vai ver, meu irmão. Você vai ver coisa grande na sua vida, em nome de Jesus. Ainda que pareça ser pequena agora, se você permanecer em fidelidade, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Pai, eu coloco cada um desses pedidos diante do Senhor agora. Aqui tem pessoas, ó Deus, que estão sonhando, como estava o povo de Deus quando voltou da Babilônia, como Zorobabel, que estava com o prumo na mão. Tem gente que está planejando, sonhando, dizendo: um dia eu vou ter, um dia Deus vai me abençoar, um dia Deus vai me dar. Tem gente que fez um projeto da sua casa, da sua empresa. Tem gente que sonha com uma família abençoada, estruturada. Tem gente que está com o prumo na mão, sonhando, levando a preciosa semente. Meu Deus, eu creio que cada propósito, cada semente que foi plantada, meu Deus, o Senhor está vendo. O menor que ela seja, o Senhor está olhando, meu irmão. Você que plantou ali pela salvação de alguém, e isso, sonhe. Parece uma pequena atitude, mas é isso que vai trazer a salvação daquela pessoa. É as suas orações ali todo dia. É as tuas orações, é o teu clamor, é o teu propósito, é a tua fidelidade. Jesus, eu creio, meu Deus, o que essa pessoa colocou aqui eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu creio que o Senhor já fez a obra. E eu creio, meu Deus, que a menor das sementes se tornará, meu Deus, a maior das hortaliças, porque Tu és fiel. Agora, meu irmão, pega essa semente que está nas suas mãos, levanta ela para o céu agora, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje com um propósito no seu coração. Pode ser pequena essa semente, pode ser uma atitude pequena que você vai tomar hoje, mas você tem que sair daqui com fé. Você tem que ser fiel nas coisas pequenas. Você tem que ser fiel agora. Deus está olhando para você agora. Não é depois, é agora. Deus está investindo em você hoje, enquanto você é pequeno, porque é agora que Deus está formando o seu caráter, te preparando para que quando você for grande, Ele possa te abençoar. Então Deus, eu abençoo essa semente agora. Eu não sei onde ela vai ser lançada, eu não sei onde ela vai ser jogada, mas eu creio que o Senhor gosta de ver a obra começar. Jesus, eu creio, meu Deus, que muitos vão se surpreender com aquilo que começou pequeno. Eu creio, como diz a tua palavra, meu Pai,
Meu Deus, os que desprezarem esse início, esse começo humilde, verão, Senhor, verão, meu Deus, o que o Senhor fará, porque Tu és fiel. Em nome de Jesus eu Te abençoo. Eu abençoo essa semente. Ore comigo, igreja, diga assim: Senhor Jesus. Com mais fé, diga: Senhor Jesus. Diga: eu creio que a semente, ainda que seja pequena, vai crescer, vai se tornar grande, para a honra e glória do Teu nome. E quem crê, aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Diga glória a Deus, bem forte mesmo, em nome de Jesus. Pode sentar, povo de Deus. Leva essa semente com toda a sua fé, leva essa semente com todo o coração. Eu sei, tem gente que escreveu pedidos aqui, que hoje para você parece um sonho. Pastor, está muito longe de realizar. Não está não, meu irmão. Vai sendo fiel a Deus hoje, ainda que seja pequeno, que Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Diga glória a Deus. Você crê sim ou não? Fica firme em nome de Jesus. Os irmãos vão passar o envelope do dízimo, de oferta, o envelope da nossa Santa Ceia também.